capítulo 5, versículo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. Vou ler de novo. Respondendo-lhe Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. Esse texto nos mostra o primeiro encontro do Senhor Jesus com Pedro, André, seu irmão, Tiago e João. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus estava ensinando, e a multidão estava apertando ele para ouvir a palavra, e ele estava junto do lago de Genezaré. E Jesus então olha e vê dois barcos que estão ali na praia, e os pescadores estão do lado lavando as redes. Então Jesus se aproxima de um dos barcos, que é o barco de Pedro, e Jesus pede então para se assentar naquele barco e que ele afaste um pouquinho o barco da terra, para que ele possa ensinar a multidão. E a palavra do Senhor diz que Pedro então faz isso. Jesus entra no barco dele, ele afasta o barco um pouquinho da terra, e Jesus ensina aquela multidão. E acabando Jesus de ensinar a multidão, Jesus então fala para ele: vamos ao mar alto, vamos para o lugar mais profundo, e vamos lançar as redes para pescar. Simão então responde aqui esse verso que nós lemos: Senhor, nós já trabalhamos a noite inteira aqui, mas porque tu mandas, eu vou lançar a rede. Nós nada apanhamos. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele era carpinteiro. Profissão de José, seu pai, a profissão que Jesus tinha exercido até antes de começar o seu ministério, era uma profissão de carpintaria. Jesus não era um pescador, Jesus não entendia da pesca ali, né? Não estava acostumado a lidar com a pesca. Mas o Senhor Jesus faz então um convite para Simão, para que eles vão pescar. Simão já estava ali acostumado com a pesca, acostumado com aquele trabalho, e ele relata então ao Senhor Jesus, e aquela noite tinha sido uma noite terrível. Imagina você trabalhar a noite inteira e não ter resultado, não ter fruto do seu trabalho. É extremamente frustrante. Pedro estava chateado, Pedro estava frustrado, Pedro estava desanimado, cansado. Quem já trabalhou à noite sabe que trabalhar à noite é horrível. Eu já trabalhei à noite. Trabalhar à noite é muito pior do que trabalhar durante o dia. É um horário assim difícil, né? Eu não trabalhei direto à noite. Eu trabalhei em empresas que eram por turno. Então cada semana eu estava num horário. E para mim o turno mais difícil era o turno da noite. Tinha um turno da manhã que entrava às 6 da manhã e eu pegava um ônibus fretado, saía de casa bem cedinho, né? Antes das 5 o fretado já estava passando para me pegar. Mas eu achava melhor acordar de manhã do que trabalhar à noite. Trabalhar à noite realmente não me agradou. Eu até pensei, enquanto eu estava trabalhando, eu pensava: meu Deus do céu, é difícil. Você dorme de dia e não descansa. É uma situação difícil. Então Pedro está nessa situação. Trabalhou à noite, está cansado, está frustrado, está desanimado, está irritado, porque quando a gente também vai fazer alguma coisa que não dá certo, a gente fica irritado. Pedro está numa mistura de sentimentos negativos. Não tá bom para Pedro aquele dia. Não é um dia bom. Sabe quando não é o dia legal para você? Não é o dia, né? O pessoal do mundo tem aquele dito popular: levantou com o pé esquerdo, né? É uma coisa de superstição, não tem nada a ver, a gente sabe disso, né? Mas aquele dia que não está legal, as coisas não estão indo bem, que não fluiu, mas de repente algo maravilhoso acontece na vida de Pedro. Vem se aproximando uma multidão, e aquela multidão está em volta de uma pessoa, e não por acaso e nem por coincidência, mas com um propósito eterno e maravilhoso. Jesus se aproxima de Pedro,
e pede para entrar no barco dele, pede que ele afaste aquele barco um pouquinho. E Pedro então atende ao Senhor Jesus e permite que Jesus entre no barco, afasta o barco da terra, e Jesus está ensinando a multidão. E com certeza, apesar de toda a frustração, apesar de todo o cansaço, apesar de todo o sentimento negativo, Pedro certamente está prestando atenção naquilo que Jesus está falando. E aqui, os evangelhos não relatam o que Jesus ensina. Nenhum evangelho traz o relato do que Jesus falou. Nenhum evangelho traz o relato do que Jesus pregou. Mas com certeza foi algo impactante. Com certeza foi algo maravilhoso. Foi algo que entrou no coração de Pedro. Algo que rompeu a frustração, algo que rompeu o desânimo, algo que rompeu o cansaço, algo que rompeu toda aquela negatividade que estava envolvendo a vida de Pedro e toca bem no mais profundo do seu coração. E traz para Pedro algo que até então ele nunca tinha experimentado. E quando Jesus diz para ele: vamos pescar, Pedro então faz um balanço, ele olha para a sua condição humana, física, diz: não vale a pena. Não é o horário, não é a condição ideal. Olhando para o lado humano, olhando para o lado lógico, olhando para o lado do conhecimento da bagagem que Pedro tem como pescador, não faz sentido ele sair para pescar. Mas Pedro coloca na balança tudo aquilo que ele acaba de ouvir. Pedro coloca na balança quem é que está dentro do barco dele, porque certamente as palavras do Senhor Jesus causaram impacto na vida de Pedro. E depois nós vamos entender isso, quando Jesus está ensinando no templo e os escribas e os fariseus estão irados e mandam seus servidores para prender ao Senhor Jesus. E aqueles homens que estão incumbidos de prender a Jesus chegam e Jesus está falando. E antes de prender ao Senhor Jesus, eles são capturados pela mensagem de Jesus. E eles param e em vez de prender ao Senhor Jesus, eles começam a ouvir ao Senhor Jesus. E de repente, eles não conseguem mais cumprir a ordem de prender ao Senhor Jesus. E eles voltam então para aqueles que tinham dado a ordem de prender ao Senhor Jesus, e eles são repreendidos por não haverem prendido Jesus. E eles dizem algo que certamente é o que Pedro ouviu: nunca nenhum homem falou como ele. Nunca nenhum homem falou como ele. Certamente Pedro aqui também ouviu esta mensagem que nunca nenhum homem tinha falado. E Pedro coloca isso na balança e Pedro diz para o Senhor: por que mandas? Porque se fosse outra pessoa, porque se essa proposta tivesse saído de qualquer pessoa, eu não faria. Mas porque é o Senhor. Mas diante de tudo isso que eu ouvi, diante de tudo isso que entrou dentro do meu coração, e eu reconheço quem tu és e porque tu mandas, eu vou lançar a rede. E a palavra de Deus diz que Pedro então vai. Verso 6 diz que fazendo ele assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo no Salmo 127. Vamos lá, Salmo 127. E nós vamos ler o versículo 1 e 2 do Salmo 127. É um salmo de Salomão. E ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Se o Senhor
não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Irmãos, o que Pedro experimenta é isso. Se o Senhor não estiver no barco, se o Senhor não estiver na vida, a gente está trabalhando em vão, a gente está vivendo em vão, a gente está fazendo as coisas em vão. Se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não estiver na nossa vida, tudo é vão. Tudo é vão. E eu quero, meu irmão, que você atente nisso, e que você passe a partir de hoje a colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, em cada aspecto da sua vida, e você possa colocar o Senhor em primeiro lugar. Assim como Pedro permitiu que Jesus entrasse no seu barco e permitiu que o Senhor Jesus controlasse uma coisa que ele dominava. Porque ele poderia ter sido arrogante, dito: qual é a sua profissão, mestre? Desculpa, mestre, mas pescador aqui sou eu. O senhor não tem experiência, eu nunca vi o senhor por aqui. O senhor não faz parte da nossa comunidade de pescadores. Você é filho de quem? José. Mas José não é carpinteiro? Talvez o José tenha feito uma cadeira, uma mesa, mas pescaria não é, vamos usar um termo moderno, né? Não é a sua praia, não é a área que o senhor domina, não é do seu conhecimento. E às vezes nós agimos assim. Nós não buscamos a direção do Senhor, nós não buscamos o conselho do Senhor, nós não buscamos a vontade do Senhor, porque nós dominamos aquela área, porque nós entendemos daquele assunto, porque nós entendemos daquela profissão, porque nós temos experiência, porque nós já fizemos isso várias vezes. E muitas vezes nós estamos nos frustrando, e muitas vezes nós não estamos colhendo o resultado que poderíamos alcançar, porque nós não deixamos o Senhor Jesus controlar e dirigir a nossa vida. E aí entra o que está falando Salomão: se não for o Senhor, verso 2, inútil. É inútil. Ainda que você tenha um resultado físico e humano, é inútil. Porque Jesus também disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Ainda que você tenha sucesso, ainda que você tenha êxito, se o Senhor não estiver dentro da tua vida e não estiver controlando aquela situação, inútil é. E é isso que Salomão está dizendo aqui: é inútil. E ele mesmo conclui, a palavra de Deus diz que ninguém teve tanta glória e honra quanto Salomão diante dos homens, em riqueza, em tantas coisas. Mas no fim, se você ler Eclesiastes, ele vai dizer: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Compôs mais de 3.000 provérbios. Você sabe o que é isso? Um homem compôs mais de 3.000 provérbios. Escreveu sobre a natureza, escreveu até sobre o isopo que crescia lá, grudado na parede do palácio. Escreveu sobre animais, escreveu sobre tantas coisas. E no final, ele diz: tudo é enfado. Por que Salomão chega nessa conclusão? Porque se você conhecer a história de Salomão, você vai ver que um determinado momento da vida de Salomão, as coisas começaram a dar errado. Ele perdeu dinheiro, pastor? Não. Ele ficou pobre? Não. Ele perdeu o reino? Não. Ele perdeu a inteligência? Não. Ele perdeu a sabedoria? Não. Mas ele perdeu a comunhão com Deus. Ele perdeu a comunhão com Deus. Ele perdeu a sua fidelidade para com Deus. E quando ele chega no final da sua vida, e muitos entendem que ele escreve Eclesiastes já no finzinho da sua vida, no momento de reflexão, que ele está colocando tudo da sua vida na balança, ele está dizendo: desperdicei grande parte da minha vida, porque eu perdi a comunhão com Deus. Desperdicei grande parte da minha existência, porque eu perdi aquilo que era mais valioso. E o que era mais valioso não era o ouro, e o que era mais valioso não eram as pedras preciosas, e o que era mais valioso não era a sua sabedoria, e o que era mais valioso não era a sua honra, e nem a extensão do seu reino, era a sua comunhão com Deus. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Inútil. Inútil.
Vamos olhar para a palavra de Deus. Vamos para o Salmo 37. Salmo 37, versículo 16. E esse é um salmo de Davi, do pai de Salomão. Alguém que não perdeu a sua comunhão com Deus. Alguém que não se deixou levar pelas coisas desse mundo, mas que manteve uma caminhada com Deus. Errou sim, pecou sim, mas se arrependeu e voltou à comunhão com o Senhor. E Davi diz assim: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. E nós estamos num mundo tão materialista, e o materialismo entrou dentro da igreja. E muitas pessoas estão dentro da igreja, não por causa de Jesus, não por causa da vida eterna, não por causa da salvação, mas estão dentro da igreja por causa dos seus objetivos pessoais. Estão mirando as coisas deste mundo. Estão na igreja porque quer um carro novo, porque quer uma casa, porque quer um emprego melhor, porque quer vencer na vida. E se esse é o teu objetivo, desculpa, você está errado. Você não está no caminho que o Senhor Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O caminho é esse. E se você está visando as coisas materiais, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. E ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. A palavra de Deus diz. E o nosso objetivo tem que ser a presença de Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus. Pastor, então nunca vou poder ter um carro, nunca vou poder. Amém, vai poder sim, e Deus vai te dar, mas desde que o teu coração não esteja nisso, desde que isso não seja o teu maior tesouro. Lembra do jovem rico? Jesus olhou para ele, nós pregamos aqui, falamos aqui: falta-te uma coisa. Quando os nossos bens materiais assumem o primeiro lugar da nossa vida, falta uma coisa. Quando as coisas deste mundo assumem o primeiro lugar na nossa vida, vai faltar uma coisa. E Jesus então desafiou: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, vem e segue-me. E a palavra de Deus diz que ele se entristeceu e se retirou triste, porque ele possuía muitas propriedades, e ele foi incapaz de escolher Jesus. Ele preferiu ficar com os bens desse mundo. E aí é o maior erro. E é isso que Salomão está dizendo. E é isso que Davi está dizendo: vale mais o pouco que você tem, se você conservar a tua fidelidade para com Deus, se você conservar a tua comunhão com Deus, do que se você... E Tiago fala isso, né? Que aqueles que querem ficar ricos se perdem. Muitos se perdem. Por quê? Porque vão em busca do objetivo errado. Vão em busca do prêmio errado. O prêmio nosso é o céu, é a nossa comunhão com Deus. Por isso que Davi fala: vale mais a tua comunhão com Deus. Pode ter pouquinho, mas se você tem a tua comunhão com Deus. E Davi entende do que ele está falando. Porque Davi começa uma vida de comunhão com Deus quando ele não é ninguém. Quando ele está lá no campo, quando ele está cuidando das ovelhas, e ao longo da vida dele, quando ele vai conquistando coisas, ele não perde a sua comunhão com Deus. Quando ele está velhinho, quando ele vai instruir a Salomão, ele não diz para Salomão: olha, Salomão, tem cuidado do reino, olha, Salomão, cuida dos tesouros. Não, anda na presença de Deus, meu filho. Ser homem para andar na presença de Deus, ser homem para cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. Vamos voltar para Lucas, capítulo 5. E o verso 6. Diz que Pedro, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então, quando nós obedecemos à voz do Senhor, nós vamos ser abençoados.
Quando nós obedecemos à voz do Senhor, quando deixamos o Senhor Jesus entrar na nossa vida, quando deixamos Ele dirigir os nossos passos, nós vamos ser abençoados. Nós vamos ser abençoados. Deus tem poder de nos abençoar. Deus tem poder de nos honrar. Deus tem poder, e o poder dele não é um poder natural, é sobrenatural. Porque quando Jesus fala para Pedro lançar a rede, ele tem poder de mandar que os Pedros se concentrem exatamente onde Pedro vai lançar a rede. Ele não só manda Pedro lançar a rede, não foi uma coincidência, foi o mover sobrenatural de Deus, que trouxe todos os peixes para exatamente o local onde Pedro lançou a sua rede. Em outra ocasião, ele vai mostrar esse poder de uma maneira sobrenatural. Ele é cobrado pelo imposto, e ele chega para Pedro e diz: Pedro, estão nos cobrando as de dracmas. E aí nenhum dos dois tem dinheiro ali no momento. Ele fala: vai lá, joga o teu anzol ao mar, primeiro peixe que sair, dentro dele você vai achar uma moeda, dá para pagar o meu e o teu imposto. Que coincidência? Não, que provisão. Que provisão. E é isso que nós precisamos entender, que Deus tem provisão para a nossa vida, que Deus tem um manifestar sobrenatural para nós, cuidando de nós. E Davi também vai escrever isso: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus tem suprimento para as nossas vidas. Aleluia. Verso 10. Eu quero ler a parte final. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Espera aí. Pedro está com uma necessidade material. Jesus supre a sua necessidade material. Talvez Pedro nunca tivesse tido uma pesca em que ele tivesse apanhado tantos peixes quanto nessa. Porque a palavra de Deus diz no verso 7: e não coube os peixes dentro do barco dele. Ele teve que fazer sinal para que outro barco fosse, que era o barco de Tiago e João. E a palavra de Deus diz aqui no verso 7 mesmo, que eles encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique, quase afundaram, tamanha quantidade de peixes. Qual seria o raciocínio lógico? Agora eu ganhei na loteria. Peixaria Simão e Jesus. Simão e Jesus, nunca vai faltar peixe. Peixe fresco todo dia. Com Jesus no meu barco, não vai ter para ninguém no mar da Galileia. O pescador e o carpinteiro. O raciocínio lógico seria esse. Jesus não está pensando em estabelecer uma indústria milionária para Pedro. Jesus está focando na alma dele. E isso que você precisa entender: Jesus está olhando para dentro da tua alma. As coisas desse mundo são passageiras, são efêmeras, são temporárias. Jesus está mirando uma coisa que é eterna, que é a tua alma. A tua alma é o bem mais precioso que você tem. O bem mais precioso que você tem não é uma escritura de uma casa, não é um carro, não é um diploma. O bem mais precioso que você tem é a tua alma. E é isso que o Senhor Jesus está mirando e valorizando. E o chamado do Senhor Jesus não é para que Pedro se torne o maior pescador de peixes, mas que ele se torne um grande pescador de homens. O propósito do Senhor é maior. Você tem que entender que o propósito maior sobre a tua vida é ser um pregador do Evangelho, é ser um ganhador de almas. Todo mundo então vai ser pastor? Não. Mas todo mundo tem que ser um pregador. Mas todo mundo tem que ser um ganhador de almas. Mas todo mundo tem que ser alguém que compartilha as boas novas do Senhor Jesus.
Você tem que entender que se Deus te colocou numa empresa, se Deus te colocou numa escola, se Deus te colocou aonde quer que for, não é por acaso. É porque lá existe uma pescaria a ser feita. Na tua rua, na tua família, no teu bairro, na tua cidade, no teu país, existe uma pescaria a ser feita. Que não é uma pescaria normal, mas é uma pescaria de almas. E Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, não tenha medo. A partir de hoje, você vai pescar, mas não vai mais ser peixe. Vai ser homens. O propósito principal é esse, da minha e do teu chamado é esse. Jesus nos chamou para sermos pescadores de homens. Você nunca pode perder isso de vista, para você não errar o alvo. Você nunca pode perder isso de vista, para você não fazer como alguns companheiros de Paulo que o abandonaram, amando o presente século, se desviaram. Você nunca pode perder o alvo, que é Jesus, que é a eternidade. As coisas deste mundo não podem nos deslumbrar, não podem tomar conta da nossa vida. Nós vamos conviver com elas, porque temos que conviver com elas. E a palavra de Deus diz que nós estamos no mundo. Mas assim como o mundo não entrou no coração de Daniel na Babilônia, o mundo também não pode entrar no nosso coração. Daniel foi para a Babilônia, viveu na Babilônia, mas nunca se tornou um babilônio. Ele sempre foi um servo de Deus. Sempre foi alguém que teve a sua fé em primeiro lugar. Vamos jogar na cova dos leões, não tem problema, pode jogar. Mas a minha fé eu não abandono. Mas a minha comunhão com Deus eu não... É proibido orar, agora é que eu vou orar. É agora que eu vou orar. Mas Daniel, você não teme perder seu cargo, você não teme perder a sua posição, você não teme perder a sua vida? Não. Eu temo perder a minha comunhão com Deus. É o que Sadraque, Mesaque e Abednego, seus 3 amigos, disseram para Nabucodonosor. Se Deus quiser nos livrar dessa fornalha, amém. Se Ele não quiser livrar, amém. E eu me lembrei de um testemunho que eu ouvi há muitos anos atrás, de uma mulher que ela era serva do Senhor Jesus e o marido não era. E um dia ele não queria proibir ela de ir para a igreja, ela ia. Um dia ele sacou uma arma, apontou na cabeça dela e falou: se você for para a igreja eu te mato. Se você falar para mim que você vai para a igreja eu te mato. Ela falou: bom, 2 coisas podem acontecer. Se você me matar eu vou estar com Jesus. Se você não me matar eu vou estar com Ele da mesma maneira, porque eu vou para a igreja. Então de qualquer maneira eu vou estar com Jesus. Ou morte, se você me matar, eu estou com Ele. Se você não me matar, eu vou para a igreja e vou estar com Ele. Amém? É isso que tem que nos mover. É isso que tem que falar mais alto. E esse texto não termina aí. Esse episódio não termina aí. Ele termina com algo que eu acho que é algo mais valioso que tem para nossas vidas, que é o versículo 11. Eu já vi muitas pregações e eu mesmo já preguei várias vezes sobre esta pesca, sempre focando na coisa errada. E o Espírito Santo falou: o principal é o versículo 11. E ele, levando os barcos para a terra, elevando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pedro, André, Tiago e João. 2 barcos. 2 empresas. 2 vidas. 2 vidas não, 4 vidas, né? E eles levaram os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E os peixes que eles pegaram, gente, vocês já pararam para pensar? 2 barcos abarrotados de peixe. Quanto dinheiro daria de lucro para eles a venda daquele peixe? Eu não sei, e nem eles se preocuparam com isso. Porque a partir do momento que eles encontraram o Senhor Jesus,
nada mais tem valor. Nada mais tem valor. E aí eu olho para os discípulos, eu falo: Senhor, eu preciso ter esse mesmo encontro tão forte com o Senhor Jesus. Eu preciso me colocar da mesma maneira diante do Senhor que eles se colocaram, em que nada mais tem valor. E eu me lembrei de um hino antigo, e a gente cantava, que dizia: o brilho desse mundo se apaga diante de ti, a glória desta terra nada é. Tua presença está aqui, tua presença está em mim. É a presença do Senhor que é algo mais precioso para nós. Não é o peixe, não é o barco, não é o dinheiro, é Jesus. Jesus é o bem mais precioso, é o maior tesouro que eu e você podemos alcançar. Por isso, não foram só esses 4 que tomaram essa decisão, outros seguiram isso, outros tomaram essa mesma decisão. Mateus estava na coletoria, Jesus passa, e Mateus não diz que ele ouviu nenhuma mensagem do Senhor Jesus, ele apenas olha para Jesus, Jesus olha para ele, Jesus diz: segue-me. E a palavra de Deus diz que ele levanta, ele deixa a coletoria, ele deixa o dinheiro, ele deixa a posição, ele deixa tudo e segue a Jesus. E aí Pedro, André, Tiago, João, Mateus, e aí vai juntando Felipe, vai juntando Bartolomeu, e vai juntando, e depois vem Paulo, e depois vão vindo pessoas, e a história da igreja é construída de pessoas que olharam para o Senhor Jesus, e que esse olhar para Jesus transformou a sua vida de uma maneira que eles nunca mais foram os mesmos. E é dessa maneira que eu e você temos que olhar para Jesus. E é dessa maneira que eu e você temos que nos relacionar com o Senhor, sabendo que o nosso primeiro chamado é seguir a Jesus. Não importa as circunstâncias, não importa o quanto isso me custe, o que importa é não perder o Senhor Jesus de vista. Esse é o nosso primeiro chamado, seguir ao Senhor. O nosso segundo chamado é ser pescador de homens. Essas são as coisas mais importantes da nossa vida, porque quando nós chegarmos na presença do Senhor, no grande dia, a palavra de Deus diz que vai chegar um dia em que todo mundo vai estar perante o Senhor, todos os homens, ricos e pobres, grandes e pequenos, de todas as tribos, povos e raças, desde Adão, o primeiro que nasceu, até o último ser humano que vai nascer, todos vamos estar perante o Senhor. E só uma coisa vai fazer diferença na nossa vida: como nós respondemos ao chamado de Jesus. Como o jovem rico, que preferiu ficar com tudo aquilo que ele tinha, ou como os discípulos, que abriram mão de tudo para seguir ao Senhor Jesus. Deus é Deus e nós já falamos isso, Deus trabalha com dualidade, com dualismo. Deus não tem 3 nem 4 opções, com Deus tem 2 opções: ou eu sou dele ou eu não sou, ou eu sou frio ou eu sou quente, ou eu sirvo a ele ou eu não sirvo. Só tem essas 2 opções, não tem mais ou menos, não tem do meu jeito, não tem adaptação, ou é do jeito dele ou não é, ou eu sirvo a ele ou eu não sirvo. Feche teus olhos, curve a tua cabeça. Talvez você esteja como Simão. Nada está dando certo. Nada. Para onde você se vira, o que você tenta fazer, nada dá certo. Talvez você já está cansado, frustrado. Você já tentou tudo. Você não tem vontade mais nem de tentar mais nada. Mas Jesus hoje está pedindo para entrar no barco da tua vida.
Jesus hoje está dizendo: olha, eu preciso entrar no barco da tua vida, porque eu preciso falar algumas coisas que você precisa ouvir. E talvez ao longo dessa mensagem, Ele já foi falando com você. Como Pedro, que ficou sentadinho ali dentro do barco, quietinho, ouvindo a mensagem do Senhor. Talvez você tenha escutado toda essa mensagem. E agora, como o Senhor Jesus falou no final da sua mensagem, o Senhor Jesus se dirigiu para ele e disse: agora vamos pescar. E o Senhor Jesus talvez agora também esteja dizendo para você: vamos recomeçar? Mas não do seu jeito, do meu jeito. Até agora você usou toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, toda a sua técnica. Você já colocou em prática tudo de você. Agora se esvazia de você. Agora deixa eu guiar, deixa eu conduzir, deixa eu dirigir a tua vida. Não questione. Simplesmente obedeça. E o chamado que o Senhor Jesus tem para você nesta manhã, e eu não quero te enganar, é um chamado para você se tornar um pescador de homens. E o chamado que o Senhor Jesus tem para a sua vida é para que todas as outras coisas percam o valor para você. Hoje o Senhor Jesus quer não uma parte da tua vida, Ele quer a totalidade da tua vida. Ele quer tudo. Porque com Ele é assim, ou é tudo ou é nada. Talvez você tenha caminhado muito tempo com conhecimento do Evangelho, mas você não deixou nunca Jesus controlar a tua vida. Sempre que Ele diz para você: vamos pescar, você diz: não. O pescador aqui sou eu. Quem conhece da minha vida sou eu. Quem sabe o que eu estou passando sou eu. Quem sabe da minha história e do meu futuro sou eu. Mas hoje Ele está abrindo para você uma possibilidade de você deixar Ele guiar e dirigir os seus passos. Hoje Ele está dizendo para você: olha, se você continuar assim, é só frustração. Talvez você diga para Ele: não é frustração, porque eu estou alcançando aquilo que eu quero. Eu estou conquistando aquilo que eu almejo. Mas Jesus está falando: olha lá para frente. Olha para a eternidade. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Você está tendo sucesso? Sucesso é se perder. Sucesso é ser reprovado no grande dia. Tem certeza que é isso que você quer para você, para a sua eternidade, para o seu futuro? Quanto dura uma eternidade? Quanto tempo você vai viver nesta terra? E quanto tempo dura uma eternidade? Coloca isso na balança. Quanto tempo o jovem rico pôde desfrutar de tudo aquilo que ele tinha, em detrimento da sua eternidade? Quanto tempo Pedro, André, Tiago, João, Mateus, Filipe, Bartolomeu desfrutam, porque eles estão desfrutando nesse momento da glória de Deus. Será que aquilo que eles deixaram lá atrás fez alguma falta para eles? Será que se você abrir mão de uma coisa que parece tão grande hoje para você, não vai amanhã ou depois parecer ser algo tão pequenininho? Algo que depois você vai pensar: nossa, como é que eu fiquei balançado com isso? Deveria antes já ter logo me decidido, deveria antes já ter entregue o controle da minha vida ao Senhor Jesus. Deveria antes ter começado a ouvir a voz de Deus e deixado Ele guiar e dirigir os meus passos. Hoje é o dia e agora é o momento de você, como Pedro, dizer: Senhor, porque Tu mandas. É o Senhor que manda, é o Senhor que dirige, é o Senhor que guia, é o Senhor que faz. A partir de hoje, Senhor, eu vou encostar meu barquinho na areia e vou seguir ao Senhor. A partir de hoje não sou eu mais que mando.
A partir de hoje não sou eu mais que sou o dono do meu nariz. A partir de hoje eu sou apenas um servo, sou apenas um discípulo, sou apenas um seguidor. Eu vou em tudo da minha vida buscar a tua vontade em primeiro lugar. A partir de hoje, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos completamente. Eu não vou mais ficar com o pé em duas canoas, como diz o dito popular. Como disse Elias para Israel, eu não vou mais cochear entre dois pensamentos. A partir de hoje eu vou deixar o Senhor guiar e dirigir totalmente a minha vida. Eu quero convidar você a fazer isso, meu irmão, porque eu tenho certeza, e você jamais vai se arrepender de fazer isso. Porque quando eu olho para a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, ninguém que deixou Deus guiar e dirigir a sua vida jamais se arrependeu. E olha que os desafios foram grandes. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai do palácio, Moisés. Vai ser pastor de ovelhas em Midian. Deixa a riqueza do palácio. Davi, sai de trás das ovelhas, vai encarar o gigante. Os desafios são grandes, irmãos. Eu não vou relativizar e nem dizer para você, olha, vai ser fácil. Não, porque Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Os discípulos todos, meus irmãos, todos sem exceção morreram martirizados. Todos eles entregaram a sua vida pelo Senhor Jesus. E o chamado é o mesmo hoje. Talvez hoje no Brasil, com certeza você não vai ser martirizado. Com certeza ninguém vai te pregar numa cruz, ninguém vai te decapitar, ninguém vai te apedrejar até a morte, com certeza. Mas muitas vezes isso pode acontecer de uma maneira indireta. Nos crucificam com palavras, nos crucificam com atitudes, nos apedrejam com ações. Mas, meu irmão, você tem que estar preparado para seguir o Senhor Jesus até a morte. E o chamado de Deus é esse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, muito menos volte atrás. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, meu irmão, é todo dia. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se cada dia. Cada dia são decisões que nós temos que tomar. De negar a nós mesmos, de negar ao mundo, de negar as nossas vontades, as nossas paixões, e de dizer sim para a vontade de Deus. É todo dia, o caminho é estreito até o céu. Jesus disse isso: entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à salvação. Jesus não está dizendo para você, olha, vai ser um mar de rosas, é só deitar na rede, é sombra, água fresca. Não. A recompensa está nos céus. A recompensa está nos céus e ela é eterna. E é para lá que você tem que se dirigir, para que você não venha errar o alvo, para que você não venha a chegar no fim da sua vida e dizer, inútil, foi inútil, meu Deus, inútil. Quantas coisas inúteis eu fiz na minha vida, quantas coisas inúteis eu acumulei, como Salomão fez, mas ainda se arrependeu, ainda quando eu estava com vida. Porque Deus não nos despreza, nós não somos descartáveis para Deus. Se no último momento, como ladrão da cruz, eu me arrepender, ainda há perdão para mim. Meu irmão, mas não deixa para o último momento, não, porque ninguém sabe o momento, a hora. Essa semana eu vi nas redes sociais de um homem que entrou numa igreja e que aceitou o Senhor Jesus. Ele já era um criminoso, tinha várias passagens pela polícia, mas no momento Deus colocou ele dentro da igreja. E a filmagem do culto mostra ele indo na frente e aceitando o Senhor Jesus. Pouco tempo depois, ele foi assassinado. E o impacto e a comoção na internet foi muito grande. Eu vi aquela notícia e eu falei, como Deus é maravilhoso.
Como Deus é maravilhoso. Como Deus é misericordioso. Meu irmão, aquele ladrão não estava por acaso ao lado do Senhor Jesus. Aquele ladrão não foi colocado ali por acaso. Havia um propósito de Deus para salvar a vida dele. Os dois receberam a mesma oportunidade. Olha como nós, seres humanos, somos difíceis. Um mesmo na hora da morte não aceitou o Senhor, rejeitou. Mas o outro disse humildemente: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus foi algo maravilhoso: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, meu irmão, não existe maior recompensa do que essa, do que nos encontrarmos com o Senhor Jesus para sempre. Hoje o Senhor Jesus está te fazendo esse convite. E a palavra de Deus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não deixa para amanhã. Não diga: não, depois eu resolvo isso, amanhã eu resolvo. Não, não, não. É hoje, a hora é agora, o momento é agora. Os irmãos vão adorar ao Senhor, vão louvar ao Senhor. E coloque a sua vida na presença do Senhor, quebrando-se aos pés do Senhor Jesus nesse momento. Entrega a tua vida para Ele, em nome de Jesus. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Entregar totalmente. Oh, teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor.
centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, Minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale o dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor Jesus, nós nesta manhã estamos diante da Tua presença, Senhor. E nada é mais importante do que a Tua presença. Nada é mais precioso do que esse momento, ó Pai, em que nós estamos aqui como igreja, como corpo, juntos diante do Senhor, ó Pai. Esse é um momento precioso, esse é um momento, ó Pai, maravilhoso, em que o Senhor, ó Pai, vem falando conosco através da Tua palavra, através do louvor, através da adoração, ó Pai, em que o Teu Espírito Santo vai ministrando, vai conduzindo, vai dirigindo a nossa vida, assim como Pedro ali sentadinho naquele barco, foi tendo o seu coração preparado, ó Pai, para a decisão que logo depois ele tomou. Assim o Teu Espírito Santo desde o começo tem falado, tem ministrado a nós, desde a oração, desde a leitura da palavra, desde os louvores, tudo foi, Senhor amado, guiado e conduzido pelo Teu Espírito Santo, para nos levar a um momento, ó Pai, de reflexão, para nos levar a um momento, ó Pai, de decisão nas nossas vidas. E a Tua decisão é uma decisão pessoal, não é uma decisão que tem que ser pautada por opiniões humanas, mas é você e Deus. Assim como Pedro ali diante do Senhor, foi os dois ali, foi uma conversa íntima entre os dois. Assim o Senhor te convidou a uma reflexão, a um momento de decisão, e essa decisão é tua, e a tua resposta você tem que dar é para o Senhor. É você que tem que dizer para o Senhor se você decide, aceita ser um pescador de homens. É você que diz se você aceita encostar teu barquinho na areia e seguir a Ele ou não. A minha função aqui somente é ser um porta-voz do Senhor, é te entregar aquilo que o Senhor quer falar ao teu coração. Eu não sou juiz sobre a tua vida e nem sou encarregado de te exigir alguma coisa, não. É você e Deus, é você e o Senhor, é teu pessoal, é teu particular com Deus. E a decisão que você tomou, você não tem que dar conta para mim, você vai dar conta para Deus. Naquele dia, quando você estiver diante do Senhor, é para Ele que você vai prestar conta da tua vida, não é para mim. Nós não prestamos conta para o ser humano, nós prestamos conta para Deus.
Essa é uma decisão pessoal, intransferível. Você não pode transferir para outra pessoa. Você não pode dizer, não, meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu filho. Não. Ela é tua e exclusivamente tua. É entre você e Deus isso. E a minha oração por você é que você, assim como Pedro e assim como tantos, tenha decidido o Senhor Jesus ser a coisa mais importante da tua vida. Ser aquele que vai guiar e dirigir os teus passos. E o meu clamor por você é que você possa, meu irmão amado, entender que o teu chamado é a coisa mais preciosa da tua vida, que a tua comunhão com Deus é a coisa mais preciosa que você tem. Nenhum tesouro deste mundo, nenhuma coisa desse mundo é mais importante do que a tua comunhão com Deus. E que você possa, assim como Isaías também, quando esteve diante do Senhor, você possa dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Assim como Pedro decidiu seguir ao Senhor Jesus, também você decida seguir ao Senhor Jesus. Que você possa dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. O que tu tens para mim, eu estou disposto a fazer. A direção que o Senhor me dizer, eu vou seguir. O que o Senhor ministrar para mim, eu vou obedecer e vou fazer. Essa é a minha oração por você. Esse é o meu clamor pela tua vida. Você possa ouvir a voz de Deus e que você possa dizer sim para Ele. Em nome de Jesus. Amém?